Todo fã de corridas proibidas sabe que o mundo das corridas de rua não é feito só de velocidade. É também um campo de batalhas, cheio de egos, rivalidades e segredos guardados a 7 chaves. E agora, um dos maiores nomes desse universo, Daddy Dave, decidiu abrir o jogo como nunca antes. Durante anos, ele foi o símbolo da calma em meio à tempestade, o rei silencioso das ruas. Enquanto outros pilotos se envolviam em acidentes, polêmicas ou simplesmente sumiam do mapa, Dave permanecia firme, centrado, o verdadeiro pilar do grupo. Mas agora, o lendário piloto resolveu revelar quem realmente transformou o show em algo insuportável. Os corredores com quem ele se desentendeu nos bastidores, aqueles que ele simplesmente não suportava mais dividir o mesmo espaço. E o mais impressionante, as rivalidades que o público achava que eram apenas para as câmeras eram completamente reais. Essas não são fofocas, são nomes. E alguns deles vão surpreender, talvez até partir o coração dos fãs mais fiéis. Porque quando você ouvir o último nome dessa lista, talvez nunca mais veja a série da mesma forma. O primeiro nome? Big Chief. Por muito tempo, o público acreditou que ele e Daddy Dave formavam uma dupla imbatível. Eles não eram apenas parte da equipe 405, eles eram o coração dela. Mas por trás dos motores rugindo e das comemorações nas ruas, havia uma tensão crescente que ninguém queria enxergar. Enquanto os fãs viam abraços e risadas, fora das câmeras, o clima era bem diferente. Ele sempre foi o mais falante, o líder que ditava as regras, organizava a lista e controlava o rumo das corridas. No início isso funcionava. A equipe era unida, todos respeitavam o comando. Mas com o sucesso da série, os egos começaram a crescer. De repente, já não era mais sobre correr por paixão. Agora envolvia dinheiro, contratos e status. Ser o rosto da franquia passou a valer mais do que vencer nas pistas. O ponto de virada veio em 2015, quando Daddy Dave sofreu o terrível acidente com o Goliath. O carro ficou destruído, seu corpo gravemente ferido e sua carreira pendia por um fio. Enquanto Dave lutava pela vida no hospital, ele continuava gravando e fortalecendo sua própria marca. Foi ali que as rachaduras começaram a aparecer. Os fãs logo notaram que os dois já não corriam mais juntos como antes. Nos bastidores, comentava-se que Big Chief estava tomando decisões sem consultar Dave, reformulando a equipe 405 ao seu próprio gosto. O clima ficou tão pesado que até os outros pilotos começaram a escolher lados. Alguns apoiaram Chief, outros, silenciosamente, ficaram ao lado de Dave. O confronto final veio durante o programa Os Melhores da América, quando a tensão explodiu de vez. A liderança dele foi colocada em xeque, e Daddy Dave não hesitou em falar o que pensava. Ele discordava das novas regras, das supostas vantagens dadas a alguns corredores e deixou isso bem claro. A amizade entre eles nunca mais se recuperou. Dave preferiu o silêncio, concentrou-se em reconstruir o Goliath, voltou a correr do seu jeito e ficou longe das intrigas. Para Dave, a lealdade havia acabado. Mas, por mais amarga que tenha sido essa ruptura, o próximo nome em sua lista foi ainda mais chocante: Sean Ellington. Desde o começo, Sean era como um irmão para Daddy Dave. Os dois compartilhavam a mesma paixão por velocidade e o mesmo sonho: serem os mais rápidos das ruas. Por anos, os fãs acompanharam suas vitórias lado a lado, ajudando a colocar Oklahoma City no mapa das corridas. Suas máquinas se tornaram lendas: Modern Nova, Goliath e The Crow. Esses carros não apenas venciam, eles criavam reputações. Mas, como em toda a história de sucesso, a fama e o dinheiro começaram a testar a lealdade. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Shaw se aproximou de Big Chief. Na frente das câmeras, parecia apenas uma parceria estratégica. Mas nos bastidores, as alianças começaram a mudar. O que antes era uma equipe unida, virou um campo de disputa por poder e influência. Shaw, antes conhecido por sua discrição e foco, passou a brilhar ao lado de Big Chief, tomando as grandes decisões e comandando a lista.
Enquanto isso, Dave percebia cada vez menos oportunidades e cada vez mais política dentro das corridas. A irmandade que ele acreditava existir simplesmente deixou de existir. Mas, com o passar dos anos, a frustração começou a crescer e os fãs perceberam. A equipe 405 já não era a mesma. A química sumiu, os sorrisos diante das câmeras pareciam forçados e aquelas corridas intensas, madrugada adentro, agora estavam carregadas de tensão. Para Dave, não era mais só sobre correr, era sobre respeito, sobre saber quem realmente estava do seu lado. Aquela amizade antiga chegou ao fim, substituída por competição, mágoas e uma divisão profunda que rachou a equipe ao meio. Mas o próximo nome da lista de Dave não trouxe apenas tensão, trouxe caos total. James Ripper Go. Desde o primeiro dia, James deixou claro que não estava ali para fazer amigos, nem para seguir as regras não escritas do Grupo 405. Ripper trouxe atitude, carros potentes e opiniões ainda mais fortes. Mas ninguém bateu de frente com ele tão intensamente quanto Daddy Dave. E o conflito entre os dois não ficou apenas nas pistas, virou algo pessoal, explodindo diante de todos. James partiu para o ataque, acusando Dave e o resto da equipe 405 de manipular resultados. Disse que o grupo protegia seus pilotos favoritos, arrumava os desafios e impedia que corredores de fora tivessem chances reais de subir na lista. Dave ficou furioso. Ele havia passado anos construindo sua reputação, ajustando seus carros com precisão e conquistando seu espaço na rua com suor e velocidade. E não estava disposto a deixar que James destruísse tudo isso com boatos e provocações baratas. Mas James não recuou. Quanto mais Dave tentava se afastar, mais ele provocava. A situação piorou quando Ripper começou a atacar até os produtores do programa, afirmando que existia política de bastidores manipulando quem subia e quem caía na hierarquia da série. Segundo ele, pilotos como Daddy Dave recebiam tratamento especial para se manter no topo. Os fãs se dividiram. Alguns acreditaram em James, dizendo que o 405 parecia um clube fechado que impedia a ascensão dos novatos. Outros viram em Ripper apenas um falastrão, tentando criar drama porque não conseguia vencer nas ruas. Mas James não se importava com o que diziam. Continuou construindo carros mais potentes, fazendo declarações cada vez mais polêmicas e desafiando Daddy Dave sempre que podia. Enquanto isso, Dave tentava manter o foco nas corridas, mas o barulho em torno de Ripper nunca parava. Nos bastidores, a tensão chegou ao limite. As corridas de desafio viraram batalhas pessoais e a confiança entre os pilotos simplesmente desapareceu. Mas o próximo nome seria ainda mais explosivo. Um rival que abalaria completamente a estrutura da equipe 405. Kyle Kelly. Kyle não chegou ao programa apenas para correr. Ele veio para derrubar gigantes, e um desses gigantes era justamente Daddy Dave. Desde o momento em que Kyle entrou em cena, a energia mudou. O piloto de Nova Orleans tinha fama de ser o mais rápido da cidade, e quando recebeu o convite para enfrentar os corredores de Oklahoma, todos sabiam que aquilo não seria uma simples corrida amistosa. Era uma disputa por orgulho, poder e reconhecimento. A primeira vez que eles se enfrentaram foi em 2014. Os fãs esperavam uma corrida equilibrada, mas o que aconteceu foi um verdadeiro choque. Kyle chegou para dominar e foi exatamente isso que fez. Venceu Dave com autoridade, deixando todos boquiabertos. A derrota atingiu Dave em cheio, mas o que mais o incomodou não foi perder, e sim a forma como Kyle comemorou, cheio de confiança e provocação. Para Dave, aquele momento mudou tudo. Kyle não era apenas rápido, era calculista e parecia se alimentar da irritação dos outros. E a partir dali, a rivalidade entre os dois se tornaria uma das mais intensas da história da série. Depois daquela primeira vitória, Kyle não parou mais. De Texas a Nova Orleans, passando por Oklahoma, ele foi empilhando conquistas, levando prêmios em dinheiro e deixando a equipe 405 com o ego ferido. Quando o spin-off Os Melhores da América surgiu, a rivalidade já estava em ponto de ebulição. A série reuniu os pilotos de rua mais rápidos dos Estados Unidos e Kyle apareceu determinado a provar mais uma vez que a lendária 405 podia ser vencida. E entre seus alvos favoritos estava ninguém menos que Daddy Dave.
Eles se enfrentaram mais de uma vez, e em cada corrida, a tensão era impossível de ignorar. A rivalidade entre os dois não era apenas sobre quem cruzava a linha de chegada primeiro. Mas, se os fãs achavam que esse duelo era intenso, o próximo nome na lista de desafetos de Dave mostraria que até dentro da própria equipe 405, o drama podia ficar bem pessoal. O nome? Precious Cooper. Quando ela apareceu na série, ela virou o jogo. Conhecida como a Rainha das Ruas, ela não estava ali apenas para correr. Estava ali para provar que podia dominar um território tradicionalmente dominado por homens, e o público amou isso. Ela vinha da cena de corridas de Memphis com uma atitude destemida e um talento real atrás do volante. Mas nem todos na 405 ficaram impressionados, e um dos que não compraram o hype foi justamente Dave. No começo, a tensão entre os dois era discreta, mas tudo explodiu durante as gravações do spin-off, e outros pilotos de Memphis entraram na competição sem precisar se qualificar, diferente dos demais. E isso incomodou profundamente Dave, que havia passado anos batalhando nas ruas mais difíceis para conquistar seu lugar. Na visão dele, as regras foram quebradas apenas para abrir espaço para ele e sua equipe, e isso deixou furioso não apenas com os produtores, mas com ela. As discussões fora das câmeras ficaram cada vez mais intensas. Ela não era do tipo que recuava, e Dave também não. A rivalidade entre Memphis e 405, que já existia, ficou ainda mais amarga. Para piorar, a namorada de Dave, Jack, acabou se envolvendo. Ela e Precious se desentenderam nas filmagens e as brigas rapidamente passaram do profissional para o pessoal. O que começou como um debate sobre regras de corrida virou uma guerra aberta, com os dois lados se recusando a recuar. Os fãs perceberam o clima pesado, mas poucos imaginavam o quanto as coisas realmente tinham piorado. No fim, Daddy Dave e Jack decidiram abandonar o spin-off, deixando para trás toda a política e os bastidores, que, segundo eles, tinham destruído a integridade do programa. Mas se o drama com Precious já parecia grande, o próximo nome da lista de desafetos de Dave tornaria tudo ainda mais pessoal. Porque dessa vez, não era um rival de outra cidade. Era uma traição dentro da própria equipe. O traidor? Chuck Seitinger. Por anos, Daddy Dave e Chuck foram vistos como dois dos pilares da 405. Vieram do mesmo cenário underground, conquistaram respeito juntos e enfrentaram as câmeras lado a lado quando a série começou. Mas com o tempo, a pressão, os egos e a competição constante começaram a rachar essa parceria. Chuck sempre foi conhecido pelo temperamento explosivo. Fala alto, corre com agressividade e nunca recua de uma briga. Essa energia o transformou em um dos rostos mais reconhecidos da série, mas também em um ímã para o caos. O que começou como brincadeiras e provocações saudáveis, com o tempo virou frustração real entre ele e Dave. Não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. Foram pequenos atritos que se acumularam com os anos. E conforme a série crescia, esses atritos se multiplicavam. Dave passou a ver Chuck não mais como um aliado, mas como alguém jogando outro tipo de jogo. As coisas pioraram nas reuniões fora das câmeras, quando decisões importantes sobre a lista da 405 precisavam ser tomadas. Surgiram rumores de que Chuck estava fazendo manobras para proteger sua própria posição e até criando alianças que deixavam Dave de fora. Quando os melhores da América começou, a divisão entre os dois era impossível de esconder. As reuniões viravam discussões acaloradas. Decisões simples se transformavam em brigas explosivas. Para Dave, aquilo tudo deixou de ser sobre corrida. Passou a ser uma questão de princípio, de proteger a honra e a identidade da 405. Ver Chuck distorcer tudo isso, aos olhos dele, foi a pior das traições. E aí, será que a velha lealdade ainda pode voltar? Ou a busca pela fama mudou tudo de vez? Deixe sua opinião nos comentários e se gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias.